Olá, amigos! No último episódio, saímos recentemente do mundo ínfero, graças aos deuses. E Odisseu, em sua nau com seus homens, voltam à ilha de Aeia, a ilha de Circe, para cumprirem o prometido ao Eidolon, a alma de Elpenor. Chegado lá, eles dormem porque chegam durante o anoitecer e no dia seguinte ele manda que os homens fossem até o palácio de Circe e trouxessem o cadáver do companheiro. Isso é feito, eles realizam exatamente como o Eidolon havia pedido os seus funerais e não passam desapercebidos por Circe. Que vai ao encontro deles, levando as servas, que por sua vez levaram muitos alimentos e muito vinho. Todos comeram e beberam, os homens de Odisseu adormeceram e Circe chama Odisseu do lado e quer saber em detalhes tudo o que ele vivera no mundo ínfero. Após o herói contar-lhe, ela diz que agora ela contará a ele algumas coisas que eles enfrentarão ao partirem da sua ilha. Ela começa dizendo que o primeiro desafio serão as sereias. As sereias são duas, que têm uma voz muito envolvente, muito sedutora, muito encantadora. E Odisseu teria de tomar alguns cuidados. Ele deveria tampar os ouvidos de todos os seus homens com cera quente. E caso ele mesmo, astuto da forma como é, tivesse a curiosidade de ouvir o canto maravilhoso das sereias, ele deveria pedir aos homens que o amarrassem fortemente no mastro da nau e desse uma ordem para eles, que em algum momento, se ele fizesse movimentos pedindo que eles o desamarrassem, que ao contrário, eles deveriam prendê-lo com mais cordas ainda e seguirem em frente. E que passado essa provação, eles chegariam num lugar muito perigoso onde existiam dois rochedos, um bastante alto e outro mais baixo. E em cada um deles habita um monstro. Um dos rochedos era tão alto que seu pico sempre estava encoberto de nuvens. Ele chegava até o céu. E ele era liso, polido, de tal forma que ninguém conseguiria escalá-lo. Mais ou menos na metade desse rochedo havia uma gruta. E dentro dessa gruta morava um monstro terrível, pavoroso, chamado Scylla. Esse monstro tinha 12 mãos, 6 pescoços, em cada um desses pescoços, 6 cabeças que tinham 2 fileiras de dentes pontiagudos e muito perigosos. E Circe diz, é complicado, porque ninguém passa por Scylla sem ser devorado, porque ela fica na gruta meio que escondida, pelo menos até a cintura, mas ela fica de olho para pescar o que passa por perto. E nisso vão golfinhos, leões marinhos e outras criaturas do mar, mas também os nautas das naves que ali passam. E diz Circe que pelo menos 6, correspondente ao número de bocas do monstro, iriam ser devorados. E que ele não se atesse nem por um momento ali, mas que prosseguisse muito rápido para que outros homens não fossem devorados. E ainda diz Circe, ao passar por Scylla, clame por Crateis, que é a mãe de Scylla, e peça, implore a ela que não permita a filha devorar mais homens. Muito bem,
Do outro lado, o rochedo é mais baixo. E lá mora um outro monstro, que é Caríbides. Só que Caríbides, por 3 vezes durante o dia, ela engole toda a água do mar e depois regurgita, devolve essa água. Então, explica Circe, não queira você optar por este lado, por este rochedo, porque se você estiver passando pelo rochedo de Caríbides no momento em que ela suga toda a água do mar, nem o próprio deus Poseidon seria capaz de salvá-lo. Então veja bem, Odisseu, é uma escolha difícil, mas antes perder 6 dos seus homens do que perecerem todos. Bom, gente, Odisseu é um herói valoroso e não se conforma com essa realidade e pergunta a Circe, mas será que além de fugir de Caríbides, né, e do turbilhão que ela causa, eu não poderia enfrentar com meu arco e minhas flechas Sila? E Circe fala para ele, ó Odisseu, não seja desmedido. Sila não é qualquer um, é uma criatura imortal. Nem pense nisso. Se atenha às minhas instruções e siga em frente. Após esses 2 monstros, Circe conta a Odisseu que ele chegará na ilha Trinácia, onde vivem ninfas, filhas de Hélio e o Sol, que cuidam dos rebanhos do pai, uma infinidade de bois e de ovelhas. E Circe explica para Odisseu que esse rebanho divino de Hélios, o Sol, jamais deveria ser tocado, porque se ele fosse tocado, vai que algum dos homens de Odisseu caísse na tentação de sacrificar um desses animais, todos pereceriam. Falado isso, eles adormecem e quando surge a aurora de dedos róseos, Odisseu se apronta e parte dali. Mal eles tinham andado e eles chegam na região da Ilha das Sereias. E até então, um vento favorável estava soprando. Só que quando eles se aproximam da Ilha das Sereias, todo o vento cessa e o mar se torna uma perigosa calmaria. Então, Odisseu segue as instruções de Circe, coloca a cera no ouvido dos homens, pede para se amarrar no mastro, tal como fora combinado. E mais um pouco ele começa a ouvir o canto melodioso e encantador das sereias. E elas dizem, ó glorioso Odisseu, bem-vindo! Não irás parar, não irás se deter um pouco e ouvir o nosso belo canto? Nenhum homem passa por aqui sem ouvi-lo. Você deve parar, ouvir o nosso canto e ganhar em conhecimento, porque nós tudo sabemos. Sabemos tudo o que aconteceu entre gregos e troianos na guerra de Troia e sabemos tudo o que acontece sob a terra. Então você pare um pouco, ouça nosso canto e sairás daqui mais sabedor das coisas. Nesse momento, os homens de Odisseu olham para ele e ele faz sinal, porque os homens estão surdos, não estão ouvindo nada. Então não adiantaria Odisseu falar, me soltem que eu quero ouvir o canto das sereias de perto. Então ele faz sinais com a sobrancelha pedindo para que os homens o soltassem. E eles, ao contrário, remam mais forte ainda e amarram Odisseu com mais cordas. E rapidinho saem da zona de perigo das encantadoras sereias. E Odisseu conta para os feaces que, na verdade, elas estavam sentadas num prado e eram infinitas a quantidade de carcaça humana que as rodeavam, de homens justamente que foram seduzidos por seu canto e ali pararam. Mas, não muito tempo após eles escaparem do perigo das sereias, eles chegam no local que Circe falara dos rochedos.
E de fato, em um deles, Odisseu vê todo o torvelinho que se forma. E os homens ficam muito apavorados, porque os remos caem no mar, eles ficam sem ação e temem a morte. E Odisseu, que sabe todo o oráculo de Circe, né, tenta acalmá-los, dizendo o seguinte: coragem, homens, porque por muito pior nós já passamos na gruta do Ciclope. Vamos enfrentar mais essa. Mas, timoneiro, né, ele se dirige ao dirigente da nau, não chegue perto desse rochedo, vamos passar pelo outro. Ele esquece a instrução que Circe lhe dera de que não adiantaria nada ele se armar. Mas ele vai lá, coloca a armadura, pega 2 lanças, uma em cada mão, vai até a proa do navio e fica tentando ver se ele enxerga Sila. E não enxerga. Quando ele vê Sila, ela imediatamente dá o bote e, com cada uma de suas horrendas bocas, ela captura, ela iça um de seus homens. E Odisseu narra para os feácios que foi uma cena horrível, a pior que ele vira em toda a sua aventura no mar, porque seus homens, ao serem içados por Sila, gritavam o seu nome e continuaram gritando por Odisseu no momento em que eram devorados. Acontecido isso, a nau de Odisseu, com os homens que restaram, seguiram em frente e, após um período não muito longo de tempo, chegam, enfim, na ilha Trinácia. Ao chegarem à ilha de Trinácia, que muitos helenistas, mitólogos, identificam com a ilha da Sicília, tanto que ainda hoje a Sicília é conhecida como Trinácria, né? Uma ilha de 3 pontas. Na Odisseia nós encontramos Trinácia, é praticamente a mesma coisa. Quando Odisseu vê essa ilha, ele lembra, né, das advertências de Circe e resolve não parar. Ele não quer parar, ele sugere aos homens que sigam em frente. Mas os homens discordam e dizem que Odisseu está sendo muito severo com eles, que a noite se aproxima com seus perigos, que eles estão famintos e exaustos após passarem pelas sereias e passarem pelos rochedos por Sila e Caríbides. E convence Odisseu, a contragosto, a entrarem na ilha. Só que Odisseu os faz jurar que eles não tocarão no gado, nos rebanhos de Hélios, o Sol. E eles juram. E o plano, gente, era o seguinte: eles apenas descansariam, passariam a noite lá e no dia seguinte partiriam. Isso é feito, eles comem, eles têm uma grande provisão, né? Eles têm muitos alimentos que Circe havia dado a eles. Então está tranquilo, eles descem, se alimentam, tomam vinho e dormem. Mas no meio da noite, Odisseu conta que Zeus manda uma tempestade desumana. E no dia seguinte, por conta dessa tempestade, dos ventos adversos, eles não conseguem partir. Então eles recolhem a nau, guardam a nau numa gruta. Odisseu faz uma reunião com seus homens e lembra-os do problema da interdição colocada por Circe em relação ao gado do sol. E eles prometem que não chegarão perto. Só que essa tempestade não passa, ela dura 1 mês e terminam os alimentos que a feiticeira havia dado a eles. Eles passam a caçar, pescar, mas chega uma hora que tudo acaba. Odisseu resolve subir num monte e orar aos deuses e pedir ajuda aos deuses. Se distancia dos seus homens e faz isso. Só que quando ele chega lá e está fazendo prece aos imortais, os deuses mandam a ele um doce sono e nosso herói adormece. Enquanto isso, lá na praia,
os homens começam a questionar se valeria a pena eles morrerem de fome com tantos animais ali por perto. E eles resolvem, como já era o esperado, fazerem sacrifícios com os animais de Hélios, com os melhores deles. E aí ainda observa Euríloco, um deles, que eles prometeriam a Hélios que quando chegassem a Ítaca, construiriam para o deus Sol um templo e depositariam nesse templo objetos muito valiosos. Mas que se o deus mesmo assim não aceitasse e resolvesse se vingar e fizessem com que eles naufragassem, mesmo assim seria melhor morrer no mar do que morrer de fome numa ilha. E eles tomam essa decisão e sacrificam vários bois e ovelhas do Sol. Aí, gente, Odisseu acorda e vai em direção à praia. Quando ele está chegando, ele já começa a sentir o cheiro dos animais nos espetos e fica muito aflito. E fala com os deuses, que agora ele entende aquele sono suave que fora mandado a ele. Ele chega lá, briga com todos e ele percebe que alguns prodígios já começaram a acontecer. As peles dos animais abatidos se arrastavam pelo chão e as carnes que estavam sendo assadas mugiam ainda no espeto. E assim, gente, eles fizeram por um bom tempo, até que cessaram os ventos e eles embarcaram. E quando eles embarcaram e atingiram o alto mar, Zeus se manifestou. Por quê? Porque quando a notícia chegou até Hélios, o Sol, Hélios chamou Zeus e disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o mundo ínfero iluminar a alma dos mortos e vocês ficarão sem luz. Zeus imediatamente responde: não faça isso. Continue iluminando os deuses imortais e os homens mortais, porque eu, com o meu raio, destruirei a nau dos aqueus. Muito bem, é isso que Zeus faz. Aí há um naufrágio. No primeiro momento do raio, já o mastro cai sob o timoneiro e esmaga-lhe os ossos da cabeça, e assim vai, todos perecem, exceto Odisseu. E Odisseu se segura nos destroços da nau. E essa nau, gente, sabe aonde que vai parar novamente? Nos dois rochedos, em Sila e Caríbides. E vai em direção a Caríbides. Sabe o que Odisseu faz? Ele dá um pulo daqueles destroços e se agarra a uma árvore que existia, uma figueira que existia nesse rochedo. E fica ali, ele conta para os feaces, agarrado até que Caríbides devolva, né, ao regurgitar, devolva o que restou da sua nave. Ele pula nesse momento da árvore e cai no que restou. E sai remando com as próprias mãos. E conta Odisseu para os feaces que Zeus evitou que ele fosse parar em Sila. E é assim, ele ficou à deriva durante 9 dias. No 10º dia, ele chega à ilha Ogígia e é recolhido pela ninfa Calipso. Com essa fala, Odisseu termina a narrativa das suas aventuras para os feaces. E o que vai acontecer? Veremos no próximo episódio. Muito obrigada e até lá!